e acha graça em nós e querer salvar. Porque se Deus olhasse só para Israel, hoje a gente não estaria aqui. Nós seríamos um povo perdido, como ovelhas desgarradas. Mas Deus olhou com compaixão, entregou o seu filho amado para mim e para você. Irmãos, preste muito bem atenção, não perca o foco. Hoje você vai sair daqui porque, pastora, quando a gente estiver diante lá de Deus, não vai ter como falar, Senhor, eu não sabia. Porque toda vez que é pregado aqui em cima, está escrito lá naquele livro, quem estava no dia. E quando fala, pastora, quando você vê, escuta muito bem isso, que Deus acabou de mandar falar, daqui a pouco eu volto aqui rapidinho, não vou tomar muito tempo. Sabe quando você vê, pastora, um ser humano fazendo uma criança ou matando uma pessoa, não fala que é Satanás, sabe por quê? Porque naquele grande dia, pastora, como é que Deus vai julgar nós sabendo que falar não foi Satanás que fez? Satanás pode jogar seta, mas quem faz é o próprio ser humano. Porque não teria nexo Deus olhar para nós lá e falar, você fez, calma aí, Senhor, mas foi Satanás que fez. Não é Satanás, não. É a pessoa, não tem como. E o Senhor falou comigo, eu estou arrepiando aqui. Isso não foi o YouTube, não foi Deus, isso aqui foi Deus que me deu. Porque falou, estava no comentário falando assim, isso é Satanás que está no corpo, aí isso, meu filho. Como é que naquele grande dia, eu que leio o Apocalipse, como é que naquele grande dia eu vou julgar Satanás na vida de vocês, sabendo que eu tenho que julgar vocês pelas suas obras, pelaquilo que vocês fazem? Estou errado em uma coisa? Foi o próprio Deus que falou para mim. Então, quando você vê, não adianta falar em Satanás, não. Satanás joga seta, ele vem com xixa, faz isso, se mata. Mas quem tem atitude é o ser humano. Amém? Pastora, o que Deus falou comigo, falou para mim falar para todo mundo aqui. Sabe cada um de vocês aqui? Quem aqui não é? Todo mundo é, só não. Somos errantes, infelizmente. Mas pela graça somos salvos. Mas entenda uma coisa: quando você vê um ser humano errando, nós sempre acusamos, é pecador, né, pastora? Mas entre a carne e o espírito, que nem foi dito aqui, que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Só que entre esses dois, a carne e o espírito, há uma alma que todo dia pede a Deus para voltar para os braços do Pai. Então você entenda que quando a carne erra, não julga, porque alimenta um espírito que queria muito fazer as coisas certas. Mas infelizmente estamos em carne agora. E agora onde você vai entender que agora eu vou lhe falar a palavra. Sabe lá em Ezequiel 37? A gente sempre prega, né, pastora? A gente quer profetizar, é bom profetizar. É difícil quando você vê muitas coisas aqui dando salvação, os louvores, né, a pastora falando, a pastora Elinha, né, mas quando você vê Ezequiel 37, profetiza sobre esse vale, nós sempre prega, porque Deus dá, sobre profetizar. Só que se você for ver, esse capítulo fala sobre Israel. Quando Deus fala para você, está vendo esse vale de ossos secos? Esse é o meu povo. Se o Senhor estava falando de um povo futuramente, sabe por quê? Aquele vale estava cheio de ossos secos. Quando fala ossos, não tem vida. A única vida para um povo santo de Deus, qual é a vida que nós temos? A vida perante a Deus, o Espírito de Deus, sim ou não? É a nossa vida. Quando ele está falando assim, há um vale cheio de ossos sequíssimos. Quando está sequíssimos, não tem vida, não tem espírito. Então Deus estava falando do povo de Israel futuramente que ia sair totalmente da presença de Deus e ia ficar desgarrado pelo mundo. E eu vou falar, pastora, quando Jesus está passando pelo templo, todo mundo faz essa passagem. Aí o discípulo fala assim, mestre, que bonito esse templo. Aí você fala assim, esse templo não haverá pedra sobre pedra. Jesus falou isso antes de morrer. Jesus morreu mais ou menos nos anos 30, né? Que no nosso calendário é AC, né? Depois de Cristo. Então, nos anos 30 e pouco, Jesus morreu na cruz por nós. Exatamente no ano 70 veio o povo romano, destruiu todo o templo, conforme Jesus falou lá atrás, destruiu aquele templo, que era o segundo templo feito por Ageu, destruiu todo o templo. Aí já está uma promessa. Quando ele destrói, o povo de Israel fica todo perdido e começa a se espalhar por todas as nações. Por causa que eles estavam com medo de ser escravo novamente. Todos se espalharam. Você vai entender o que eu quero falar. Quando Deus fala sobre Ezequiel 37, ele está profetizando, ele fala assim, profetiza que este povo vai ser um grande exército, que você vai profetizar a vida. Aí Ezequiel profetiza, por quê? Agora você vai entender onde eu vou entrar.
Quem tiver com a Bíblia aberta, lê comigo primeiro, por favor, o 28. Ó, agora aprendei a parábola da figueira. Quando já seus ramos se renovam e brotam as folhas, e sabeis que está próximo o verão. A figueira, meus irmãos, aqui está falando de Israel. Quando já brotar a figueira, quando Deus está falando é sobre Israel. Quando brotar a figueira e começar a dar seus ramos, você tem que saber que está chegando o verão. Aqui o Senhor está fazendo uma parábola, por quê? Lembra que eu falei que nos anos 70 todo mundo saiu? Você sabe por que essa cidade, esse país é abençoado, que não tem ciclone, não tem nada? O cientista fala que é por causa que é uma terra tropical. Mas eu creio diferente. A Bíblia fala lá atrás, lá para Israel, o povo que te abençoar, pastora, será abençoado. O povo que te amaldiçoar será amaldiçoado. Por causa, pode puxar. Isso aqui não é somente história não, é o que aconteceu. 1948. A ONU, o presidente era Oswaldo Aranha, um brasileiro. Ele reúne e fala assim, não, a gente não pode deixar o povo de Israel desse jeito. Vamos reunir, porque eles precisam ter uma nação. Eles são uma nação. Então vamos fazer uma votação. Uns ficaram de fora, uns falaram que não, e alguns países se juntaram para fazer com que Israel voltasse a ser um país. É aí onde entra a parábola da figueira. Quando a figueira brotasse, quando realmente voltasse a ser Israel, por causa de Oswaldo Aranha, em 1948, ele falou, ó, a partir dessa data, Israel é um povo, novamente uma nação, um país. Aí você tem que o povo de Israel começa a voltar, pastor, tudinho, começa a voltar, começa a sair dos países. Por isso que você vê que tem muitos judeus com outras nações, da sociedade americana, por causa que eles começaram espalhados, aí começaram a voltar, começou a brotar e começou a dar seus frutos, como está escrito. Aí conforme eles voltam, aí já começa essa parábola começa a acontecer. A Bíblia fala, quando brotar a figueira e começar a dar seus frutos, Israel volta, sim ou não? Sim. Aí a Bíblia fala que aqui, que não passará uma geração sem que essas coisas aconteçam. Não é verdade? Gente, 1948. Se dali começa, pastor, ele está falando sobre a profecia, não é algo sobre figueira, não. Jesus sempre usava uma parábola para que os discípulos aí entendessem. Então, tipo assim, se você fala em parábolas, a gente não entende. Tipo assim, eu falo em parábolas porque vocês entenderam. Porque o povo ali, a multidão não entendia, porque ela estava atrás de milagres. Estava só querendo só cura, não queria intimidade com Jesus. Mas os discípulos iriam entender no futuro o que iria acontecer. E quando ele fala que quando começa a brotar a videira e dar os seus frutos, não passará uma geração sem que a vinda do Filho do Homem aconteça. E se você pegar de 1948 até o dia de hoje, a Bíblia fala em Salmos 90, se não me falha a memória, sobre a geração do ser humano. Pode ir lá, depois você pesquisar, você vê em Salmos, procura quanto é que vale uma geração da Bíblia. Vale de 70 a 80 anos. Se uma geração da Bíblia vale de 70 a 80 anos, pastor, se você pega de quando essa parábola começa, de 1948 até o dia de hoje, não estou usando data, porque a Bíblia fala que ninguém sabe o dia nem, mas o Senhor fala que Ele vai deixar sinais para que ninguém fique, sabe? Eu não sabia. Deus deixa sinais para você ter uma base, para você se santificar e se preparar. Porque Deus jamais vai deixar a gente desgarrado sem saber mais ou menos uma base. Então, se você pegar, pastor, de 1948 até hoje, em 2028, se cumpre essa palavra. Essa parábola, assim, passará céus e terras, mas a minha palavra não há de se passar. Passará uma geração que é de 70 a 80 anos. 70 cumpriu em 2018, 80 cumpre agora em 2028. Não estou falando que eles vão voltar. Mas precisa a gente esperar para se santificar até lá? Meu Deus, aleluia, Pai. Deus. Eu não julgo quem quer, pastora, passar o Apocalipse aqui, porque tem gente que tem pós e pré-tribulacionista. Uns falam que vai ser no final, né, o arrebatamento, e outros falam que vai ser antes. Eu creio no algo. Tá fácil para nós se santificar? Hoje você vê mais crente fora da igreja do que dentro. Você acha que realmente na tribulação, eu creio assim, Deus vai querer perder mais? Jesus não vai querer. Eu creio assim. Está tão fácil se santificar. Eu vou falar a verdade. Nós estamos se perdendo por causa de celular. Essa é a realidade. Por causa de um celular, a gente não consegue mais orar. Fica naquele passo a passo de dedo que eu falo aqui.
e não consegue mais orar, não tem mais intimidade. Aí você acha que na grande tribulação, a pastora já viu, acho que a pastora não estava ainda, eu estava dando um ensinamento aqui sobre Apocalipse. Eu não sou nada, irmãos, mas Deus me deu a graça de estudar e ver que grandes doutores da Bíblia, aquilo que Deus me deu lendo, eles falam a mesma coisa. Pessoas que têm esse estudo. Então aquela coisa, quando você busca e ora, você tem intimidade com Deus, Deus revela um pouco profundo, que mestre da lei aí, nem tem. Não entende uma coisa. A Bíblia fala que vai passar fome. A Bíblia fala que, vamos dizer, antigamente, fala que um trigo será um denário é um dia de trabalho. Agora você imagina 1 quilo, que vai valer um dia de você trabalhando. Você vai comprar às vezes um arroz, pastor. Vai fazer isso. Agora você me fala, você vai aguentar ver um filho seu pedir comida? Aí você vai ter que recitar o chip. Aquela coisa, eu duvido quem é a mãe. Eu falo mãe, porque pai é pai. Eu sou sério, eu amo muito meu filho que vai nascer, mas pai é mais desgarrado. A mãe é aquela. Tanto que Deus fala assim: pode uma mãe, se esqueça do filho que ainda mãe. Porque o amor é grande, de forma que não se compadeça do filho do seu ventre. Isaías 49. Mas todavia, eu, o Senhor, não esquece de ti. Eu sinto a mãe com um amor tão grande, humano. Agora você entende, você acha que uma mãe vai aguentar ver um filho chorando, pedindo comida? E vai falar assim, não filho, fica aí, você tem que aguentar por causa do grande dia? Ele não vai aguentar. Tem mães que vai se entregar, assim, não se entregar o corpo, assim, vai ter que se entregar o chip, pedir o chip para poder comprar comida, porque não vai aguentar ver o filho pedindo, o neto pedindo comida. Você acha que Deus vai querer perder nós? É isso? As pessoas falam assim, não, mas eu creio por causa disso e daquilo, porque Deus vai nos preparar. Jesus está nos preparando, ó, desde quando ele pegava na paz. Se você parar para ler simplesmente espiritual o que Jesus ensinava, você não precisa de mais nada. E está tão difícil, meus irmãos, de verdade. Eu via, desculpa, a gente está em outro ministério, mas a pastora era da Deus Amor, aquelas irmãs fervorosas de oração. Não estou falando que não tem mais, ainda tem as irmãs simples. Mas me fala onde que você vê igrejas agora saindo para poder evangelizar, nem a testemunha de Jeová que saiu não sai mais. Jesus. Infelizmente, eu não estou julgando, é algo que eu falo para você, eu estou falando que Jesus está voltando, e está difícil para nós se aproximar de Jesus agora que está fácil, que dirá quando Jesus voltar e ficar alguns. Meu Deus, é forte, pai. Meus irmãos, a coisa é séria. Jesus. Às vezes eu estou em casa, eu choro porque eu queria estar mais próximo. Que não é fácil, sabe? E hoje em dia, que nem eu ministrei aqui, hoje em dia muitos estão se vendendo para poder ministrar para dar em lugares grandes. Deus. Se você for ver Miqueias, acho que é Micaías ou Miqueias, quando o rei Acabe e o outro rei pediram para poder Micaías, né? Pediu para poder profetizar, pastora, chamaram um monte de profetas, todo mundo falando, vai, Deus é contigo. Quando chamou Miqueias, ele estava lá no fundo do cárcere. Ele falou, o Senhor não é contigo. Ele falou totalmente o contrário daquilo que Acabe queria escutar. Aí, o que Acabe fez? Catou e deu um murro na boca. Está escrito aí, catou e deu um sopro na boca de Miqueias. Falou assim, joga ele de novo lá e coloca pão para ele. Ele só vai sair de lá quando nós voltar da peleja. Sabe por que muitos falam hoje em dia, vai, Deus é contigo? Porque é mais fácil passar a mão na cabeça do que falar o contrário. Jesus. Bem mais fácil. É bem mais fácil. Pai. Porque muitos ali daqueles profetas estavam olhando o palácio. Quando Micaías estava na intimidade com Deus no cárcere. Se você vê a maioria, pastora, dos apóstolos, se você vê Paulo, Pedro, passaram pelo cárcere. Deus. Hoje em dia, muitos querem altares. Hoje quer brilhar mais. Infelizmente, tudo hoje em dia que é só lentinho, não quer mais passar pela buchada, né, que ele fala, né? Mas resumindo, meus irmãos, Jesus está na próxima, não estou falando que a Bíblia fala assim, ó, agora eu vou falar algo sério, eu estou falando aqui, ó, a Bíblia fala que ninguém sabe o dia e nem a hora, mas você entende? Agora, olha o que Deus me deu, pastor, presta muito atenção, por favor, ninguém sabe o dia e nem a hora. Nós precisamos do que para nós poder pecar? Nós estamos precisando de um dia, uma hora, um ano ou um momento? Um momento. É um momento para nós pecar. Se a gente não vigiar a brecha, é um momento, pastor. A gente espera um momento ali. Nós não precisamos de uma hora, não. Vou pegar assim, passou uma hora, não. É um momento ali, naquele instante. Deu a brecha, a gente
Verdade, Você vai Deus. entender o que eu quero falar. Olha o que Deus me deu. Isso aqui não é YouTube, nada não. Pastor, a gente consegue ficar um dia todo orando. Consegue. Se você ir no monte, você se tranca assim, lá, sei não, você vai lá e canta, você fica orando o dia todo. Você consegue. Você consegue o dia todo? Consegue. Eu sei que tem uma mulher de oração, consegue ficar o dia todo orando. Aí tá fechando que é as brechas, né? Você vai entender. Tem irmãs aqui que é de oração, que consegue ficar uma hora toda orando até mais. Não consegue? Quando você está orando, você está próximo de Deus. Sabe por que Deus falou que ninguém sabe o dia nem a hora? Porque um dia você consegue ficar orando. Uma hora você consegue ficar orando. Mas um ano, pastor, ninguém consegue ficar 2 meses orando direto, tipo direto. Então por isso que eu falo assim, ó, ninguém sabe o dia nem a hora. Então, eu vou deixar mais ou menos a base do ano que eu vou vir para você se preparar até lá. Você está entendendo? Eu estou falando de dia e hora, porque ninguém consegue se preparar, ficar sã em santidade meses, não. É difícil, é difícil. Quem fala aqui para mim que hoje está bem, está em santidade, amanhã você pode cair. A Bíblia fala que cair é do homem, levantar é de Deus. Cair não é feio, sabe o que é feio? É você não reconhecer Deus. É verdade. Isso que é feio. Mas por isso você não pode dar brecha de querer errar. Agora só para poder resumir, meus irmãos, olha essa palavra no seu coração. Porque Jesus está voltando. Queria aqui muito bom, que nem hoje não dava de milagres. Mas sabe, se você, a pastora falou que eu era do mundo. Ela viu como é que eu estava aqui no começo. Eu estava